Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Muito boa tarde, muito bom dia ou boa noite, não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo, mas a gente vai fazer nosso dia de hoje, né, a nossa mesa de debate dos assuntos da semana. Claro que hoje a gente está mais envolvido com o futebol, porque teve jogo do Brasil, teve troca no comando da arbitragem da CBF, tem os problemas envolvendo os clubes paulistas, né? O São Paulo está mais perto da zona de rebaixamento, o Grêmio está flertando há muito tempo com o rebaixamento, e por isso, para falar sobre esses assuntos, convidados especiais. Terei hoje Caco da Mota, que é jornalista lá do Rio Grande do Sul, e José Calil, que trabalha na Rádio Transamérica, jornalista aqui de São Paulo, para a gente tratar desses assuntos. E eles estão prontinhos aqui para falar comigo. Quer ver só que bonito que eles estão? Aí! Fala, Calil, tudo bem? Muito obrigado por aceitar esse convite, participar comigo aqui no canal. Alexandre Oliveira, jornalista, para a gente começar um processo. Durante a semana eu dou muito espaço para outras modalidades, mas hoje é o dia de futebol, né? Dos assuntos mais quentes. Claro que se surgir um assunto de outra modalidade, a gente vai conversar, mas acho que o futebol está mais quente nessa semana. Tudo bom, Calil? Obrigado. Tudo bem, Ale. É um prazer estar aqui com você. Eu sou admirador do seu trabalho há muito tempo. Um abraço ao Caco também, que já esteve junto com a gente em várias coberturas de seleção brasileira, viagens internacionais, quando um brasileiro tem que sempre ajudar o outro lá fora, né? Então é um prazer estar aqui com você para debater os assuntos do futebol. Legal. Caco, tudo bem? Caco, para quem não sabe, o Caco foi um dos meus mentores na vida de jornalista. Eu comecei trabalhando com ele e ele era diretor de esportes, né, o coordenador de esportes, chefe de redação, sei lá como é que era chamado aquilo lá naquele momento, o coordenador de esportes da RBS lá em Florianópolis. E um cara que eu não sei como é que ele tá, o rosto dele aparece, porque o coração dentro dele é muito maior que o corpo dele e ele tá aparecendo aqui com a gente. Caco, primeiro, assim, sou seu fã, admirador, você é um amigo do meu coração. E muito obrigado também por aceitar participar conosco aqui hoje. Nossa, obrigado, Ale, obrigado pelas palavras. Prazer estar contigo aqui no teu canal. Sou um grande admirador do teu trabalho, desde aquele período, a gente se conhece há muito tempo. Fico muito feliz com as tuas palavras. Também mandar um grande abraço para o Calil, que a gente se encontrou aí, ele lembrou dos perrengues que a gente passa em viagens internacionais, desde a época que no rádio o cara passava um jacarezinho, uma outra coisa para o outro. Então tem muita história para contar a respeito disso, mas nós vamos falar de futebol, né? E hoje em dia tem iluminação, celular, acabou a bateria, já teve cara arrancando meu celular naquela Copa América, mas isso é outra história, nós vamos falar mais do dia a dia. Mas fico muito feliz, Ale, com esse teu novo momento, teu canal, que já é um sucesso aqui. Boa, e o Caco também tem o canal dele no YouTube, Caco da Mota, né? Daqui a pouco a gente faz mais propaganda, você segue lá também, faz a sua inscrição. Deixa eu começar, teve o jogo do Brasil ontem, né? O Brasil empatou com a Argentina, jogando na Argentina, numa cidade do interior lá da Argentina, 0-0. Mas assim, eu queria até falar do jogo do Brasil, Calil, para começar, mas o que fez o senhor Andrés Cunha ontem, um negócio absurdo, como ele não expulsou o Otamendi. Eu não consigo entender qual que é o pensamento do VAR na Conmebol. Você consegue entender? Consegue me dar uma explicação cabível para esse momento da arbitragem? Olha, Ale, na verdade, eu acho que ontem foi uma extensão do jogo da Copa América, né? Porque na Copa América também o Otamendi foi um jogador muito violento. Ele bateu no time brasileiro o jogo todo e foi receber naquela oportunidade um cartão amarelo aos 40 minutos, quase 40 minutos do segundo tempo, quando ele atingiu violentamente o Neymar no meio de campo, mas ele já tinha feito faltas o jogo todo. E ontem até eu não esperava um jogo tão violento, porque, convenhamos, né, os dois estão classificados para a Copa. A Argentina confirmou matematicamente a classificação ontem, mas já estava classificado, e o Brasil também. Então eu esperava um jogo mais ameno, mas não foi o que aconteceu, não. O pau comeu, e depois tivemos, além da cotovelada do Otamendi no Rafinha, outros lances, e infelizmente, Ale, a arbitragem sul-americana ela é muito semelhante à arbitragem brasileira, né? Uma arbitragem muito envolvida em política, e quando política e arbitragem se misturam, não sai coisa boa, né, Ale? Então é mais ou menos esse o ambiente que a gente está vivendo. Ô, Caco, queria também saber a sua opinião, porque eu imagino, árbitro, aí acontece um lance e vejo o jogador sangrando. Não é possível que não tenha uma discussão com o VAR. Fala assim, não, vamos rever esse lance. Parece que isso não aconteceu. É verdade, eu concordo com vocês. O VAR na América do Sul é uma várzea, na verdade, né? Ele não funciona, ele não é utilizado da maneira que deveria ser utilizado.
porque não tem o critério. A ferramenta é a mesma no mundo inteiro, as câmeras podem mudar um pouco a qualidade, mas o problema é a questão de critério. Vale uma regra para um jogo, no outro jogo não vale. Quantas penalidades, lances violentos a gente viu na América do Sul e aqui no Campeonato Brasileiro, que de uma forma é pênalti, mas aí no outro jogo, às vezes até o mesmo árbitro não dá penalidade. Agora, a violência tem que ser coibida, tem que ser olhada, né? O jogador sangrando daquela forma não tem, né? O violentamente, que está sempre batendo, só sabe bater, faz esse tipo de coisa e não é expulso. Violentamente foi. Ele deu uma voadora, inclusive na trave, né? Num lance que teve um cruzamento na área, ninguém alcançou, ele deu uma voadora na trave. Bom, enfim, a gente já vai entrar na questão da arbitragem brasileira, né? Que teve essa mudança de comando. O Leonardo Gaciba saiu do comando da arbitragem da CBF. Mas falando da seleção brasileira mesmo, serviu para algum teste o jogo de ontem, Calil, na sua visão? Olha, eu estou bem animado com a seleção em relação à Copa do Mundo. Por quê? Primeiro, a gente não está vendo nenhum bicho-papão, né? Você vê que a Itália, que é campeã da Europa, ainda não está garantida na Copa do Mundo. A França caiu nos últimos tempos. O futebol da França, a França tem jogadores maravilhosos, mas o futebol deles não caiu. A Espanha vem com uma geração nova aí, a Holanda sempre perigosa, a Alemanha também formando um time novo, a Inglaterra, mas você não vê a Bélgica, que nos tirou da última Copa, mas você não vê um time que você fala, esse time aí não tem para ninguém. Não existe. Então, eu acho que o Brasil sempre é um dos candidatos ao título, sempre chega como favorito. Claro que vai depender de uma série de coisas, mas uma coisa que me anima muito na seleção brasileira atual é o surgimento dos pontas dribladores, que a gente não estava tendo mais. Então, hoje você tem. Ontem os titulares foram o Rafinha e o Vinícius Júnior, mas você ainda tem o Antony, você ainda tem o Cebolinha, você ainda tem o Richarlison, que não sei por que não foi convocado nessas últimas vezes, mas é um jogador que na seleção ele vai muito bem. Você tem o Gabriel Jesus, que também pode fazer esse papel. Você tem o próprio Neymar, que aí destoa de todos eles, né? Mas o Neymar estava tudo nas costas dele. Toda vez que precisava uma jogada individual, os caras tinham que dar a bola para o Neymar resolver. E hoje você pode estar criando aí alternativas ao Neymar. Então, quando o Neymar estiver marcado, estiver apanhando muito, estiver difícil para ele, você joga a bola no Rafinha. Está difícil para o Rafinha, tomou cotovelada do Otamendi, você joga a bola no Vinícius Júnior. Então, eu acho que esse é o grande ganho que a seleção apresentou nas últimas convocações. E isso pode ser o fator que venha desequilibrar jogos para o Brasil na Copa do Mundo. Então, eu estou animado, acho que o Brasil chega à Copa do Mundo como um dos favoritos, não dá para falar até onde vai chegar, depende dos cruzamentos, de uma série de coisas, mas eu penso que feio na Copa do Mundo o Brasil não vai fazer, não. Ô, Caco, o Brasil, né, o Calil tá falando assim, jogar muito com o Neymar, parece que o time tem uma descaída, né? Fala que quando joga sinuca, né? A mesa tá descaída, parece que o Brasil joga assim pelo lado esquerdo. E né, esse pensamento do Calil é para dar uma equilibrada no time, né? Quando não jogar só por um lado, né? Enfim, poder distribuir mais o jogo. Os melhores jogadores ontem foram do meio-campo na marcação, né? Fabinho e Fred. E até as pessoas falam assim, perguntam assim, a seleção é lugar dos caras que estão vivendo o melhor momento. Eu discordo muito, porque eu acho que faz um cartão de milhagem com o técnico, né? Quem faz mais pontuação durante, né, um ciclo de Copa do Mundo acaba indo. E você acha que o Fabinho e o Fred garantiram uma vaga na Copa do Mundo já? Ou outro jogador te chamou a atenção, desses que não são tão convocados? Eu acredito que sim, o Fabinho sim, apesar que o esqueleto da seleção que eu vejo de importante na confiança que o Calil tem, que me dá confiança também, é essa estrutura que a seleção tem, o Alisson no gol, e com outros grandes goleiros, não apenas o Alisson, o Marquinhos na defesa, o Casimiro e principalmente o Neymar, né? A entrada do Lucas Paquetá, de uns jogos para cá, tem ido muito bem, mas acredito que o Fred sim, o Fabinho também, mas não para ser titular, mas demonstrou que existem alternativas. Concordo também com o Calil em relação a essa questão do drible, é muito importante essa alegria do Vinícius Júnior, do Rafinha, porque isso é a essência do futebol brasileiro, é o que a gente sente falta, de tanta marcação,
O Tite tem o seu sistema tático, tem aquilo que ele fala muito do arco e flecha, o jogador que ajeita e o que chuta, o fato do Neymar ser as duas coisas ao mesmo tempo, ora pode armar, ora pode chutar a gol, pode criar situações, mas foi bonito ver o seguinte, com todo aquele quebra-quebra que fez a Argentina, digamos, dando pau na expressão mais chula, dizendo, os garotos encararam um jogo que é de um nível de Copa do Mundo, é uma eliminatórias da Copa, não valia nada, porque os dois já estão classificados, encaminhando a sua classificação, mas eles demonstraram personalidade sem a presença do Neymar. Acho que poucas seleções do mundo têm jogadores de referência, a França tem Mbappé, a Argentina tem o Messi, a seleção brasileira tem o Neymar, mas está mostrando outras alternativas. O que me preocupa um pouco são as laterais, eu vejo uma carência do Brasil pelas laterais, que é onde o futebol também tem um dinamismo muito grande, porque às vezes a articulação que não é feita no meio de campo também é feita pelas laterais, e o Brasil está carecendo de jogadores protagonistas nesses setores. Sinto muita falta de jogadores, não é à toa que até no mundo faz falta que o Daniel Alves, que é um jogador que sempre foi grande lateral, está voltando para o Barcelona porque carece desse tipo de jogador com essa personalidade de futebol, que é a multiplicidade que deve ter um lateral. Ô, Ale, eu esqueci de falar um negócio antes, que foi o seguinte, ontem teve uma situação bem positiva também, vocês comentaram do Fabinho, o Fabinho fez ontem a melhor partida dele com a seleção, né? E foi uma coisa muito positiva pelo seguinte, o Brasil sente muito quando o Casemiro não joga. Eu lembraria 2 eliminações brasileiras, né? Na Copa América, aquela Copa América 2019 o Brasil ganhou. Na anterior, o Brasil foi eliminado muito porque o Casemiro não estava, e na Copa do Mundo contra a Bélgica, né? O Casemiro fez muita falta naquele jogo. Lamentavelmente, o Fernandinho, que entrou no lugar dele, foi muito mal, inclusive fez um gol contra. E a gente sempre tinha essa preocupação. E ontem foi o dia foi a primeira vez que eu me senti seguro como torcedor da seleção brasileira sem o Casemiro. O Casemiro não pôde jogar. Então, isso é uma coisa importante, porque nunca você vai contar com todos os jogadores o tempo todo, né? E o Fabinho, me parece, ontem, ganhou essa posição de substituto imediato do Casemiro, que estava meio em aberto ainda. É verdade. Eu trabalhei na França, né, acompanhando o futebol francês, né, como correspondente. Eu lembro. E o Fabinho jogava no Mônaco. E naquele momento, todos os times da Europa queriam o Fabinho. Será que ele jogava muito? Não, ele joga muito mesmo. Ele tem altura, né? E ontem ele mostrou que ele é bom na marcação sem dar pau, né? Porque ele foi responsável pelo pior emprego do mundo, que é marcar o Messi, né? E foi muito bom. Bom, eu queria trazer a questão, né, para o futebol brasileiro, para a gente começar falando da arbitragem. A gente já vai falar aí sobre a questão dos times paulistas, né, a questão de abrir os portões do CT para a torcida organizada do São Paulo, entrar lá e conversar, não sei com quem, com a direção, com os jogadores, enfim, e também falar do Grêmio, né, que está na zona de rebaixamento aí e perigando cair para a Série B. Mas a arbitragem no Brasil mudou no seu comando, o Leonardo Gaciba deixou a CBF na última semana. Será que foi por conta das reclamações do Renato Gaúcho, Calil, ou é uma sequência de fatos ruins da arbitragem que levaram a essa mudança? Olha, eu entrevistei domingo passado o Alício Pena Júnior, né, que é o novo responsável pela arbitragem. E a sensação que eu tive é que não vai mudar nada. Não vai mudar nada. O Gaciba não tinha mais condições de continuar. Infelizmente, eu reconheço que ele foi um bom árbitro, ele é um sujeito sério. Eu não estou aqui falando nada contra a moral, contra enfim, a vida particular do Gaciba, absolutamente. Mas o trabalho dele como comandante da arbitragem foi um vexame, né? Foi muito ruim. Você vê que ele era o nome mais falado a cada final de semana, coisa que demonstra o fracasso do trabalho dele, porque ele teria que ser o nome menos falado, né? O árbitro é bom, a arbitragem funciona bem quando ela não é notada. Então, foi um vexame o trabalho do Gaciba. Infelizmente, não deu certo. Portanto, a saída dele era óbvia, tinha que acontecer. Agora, o grande problema, Ale, Caco e todo mundo que está assistindo a gente, o problema é que a arbitragem brasileira ela é vinculada à política. Ela não conseguiu se libertar daquele esquema do quem
pode mais, chora menos. Né? Então, você vê, o Flamengo foi prejudicado contra a Chapecoense, foi prejudicado, não há dúvida. Reclamou. No outro jogo, ele ganhou um pênalti de presente contra o Bahia quando estava 0-0. O Grêmio foi prejudicado contra o América Mineiro, também não há dúvida. Aí ele reclamou, ganhou um pênalti contra o Bragantino quando estava 0-0. Então assim, você vê que as coisas aconteceu com o São Paulo também. O São Paulo, eu não estou lembrado do jogo, eu não vou me lembrar, é muito jogo, mas é nesse Campeonato Brasileiro mesmo. O São Paulo reclamou num jogo, no outro jogo ele foi beneficiado. Então os dirigentes reclamam para serem beneficiados no jogo seguinte. Ninguém quer arrumar o problema, entendeu? Ninguém quer arrumar definitivamente a situação, que é o que nós queremos. Nós queremos que se solucione esse problema eterno da arbitragem brasileira. E os dirigentes não querem isso. Eles querem manipular, eles querem reclamar para no jogo seguinte terem uma vantagem. Então ninguém quer resolver o problema porque eles querem ter o controle, eles querem ter a arbitragem na mão para o próximo jogo quando eles se sentirem prejudicados numa partida. Então é uma luta em glória. Eu estou nisso aí já há muitos anos. Eu sou um cara crítico da arbitragem. Desde que eu comecei a trabalhar, lá se vão 30 você não, o Alê não tinha nem nascido ainda, já trabalhava. E já falava disso daí, que a arbitragem era política. Grandes árbitros, Alê, eu sei que eu estou me alongando, mas só para terminar. Grandes lambanças são feitas por árbitros FIFA. Então, veja, aquele árbitro que pegaram, né, o Edilson Pereira de Carvalho, que pegaram naquele esquema todo, ele era um árbitro FIFA. Então, isso a gente precisaria começar a discutir. Qual é o critério para um árbitro chegar à FIFA? Qual é o caminho para um árbitro chegar à FIFA? Como é que deixam determinados árbitros chegar à FIFA, onde a remuneração é maior, o cara viaja o mundo todo, e outros caras muito melhores não conseguem? Então, sabe, você vê que o negócio é complicado e não é a simples saída do Gaciba que vai resolver. Agora, o Gaciba tinha que sair, porque, infelizmente, o trabalho dele foi muito ruim. Ô, Caco, como é que bateu aí no Rio Grande do Sul essa troca no comando da arbitragem? Você acha que também teve essa questão de reclamações muito constantes e a reclamação dos grandes, né? Começando, né, pelo Flamengo, o Renato expôs claramente, né, o descontentamento com a arbitragem no Brasil. Não, aqui teve inclusive uma entrevista coletiva convocada pelo vice de futebol do Grêmio, Denis Abraão, para falar da saída do Gaciba. E de uma suposta reunião de que os clubes deveriam fazer, todos os clubes reunidos, por sugestão da Federação Gaúcha de Futebol, com o Alício Pena Júnior, para fazer justamente, continuar exatamente isso que o Calil está falando, botar pressão. Quem bota mais pressão, quem tem maior pressão junto ao público, acaba levando mais. É o que eu sempre digo, assim, em relação, às vezes a dupla Grenal reclama de ter sido prejudicada num jogo, e acontece com frequência, mas ela também é beneficiada. Eu digo, acontece o mesmo aqui no Campeonato Gaúcho. A mesma reclamação que às vezes a dupla Grenal se apequena em relação ao futebol nacional quando faz isso, beneficiaram o Corinthians, beneficiaram o Flamengo, e sempre colocando a justificativa numa entrevista coletiva do resultado na arbitragem. Acontece o mesmo quando o Juventude, o Caxias, os times aqui, o Brasil de Pelotas, enfrentam a dupla Grenal e, na dúvida, o árbitro sempre vai dar para aquele que tem a maior pressão política naquele momento. Então aqui os times do interior perdem muito nessa pressão. Realmente o Leonardo Gaciba não fazia um bom trabalho, eu não confio eu não confio nesse sistema enquanto não houver respaldo de alguém da arbitragem que possa ter a convicção e o critério da arbitragem seja seguido, e que ele tenha convicção e que não leve esses pontos da política e da pressão política dos clubes. Porque sempre um clube vai puxar a brasa para o seu assado. Aquele mesmo pênalti que o Renato reclama que não deram, por exemplo, para o Flamengo, daqui a 10 rodadas vai ter um igual contra o Flamengo e ele não vai falar nada.
só vai falar se ele golear o adversário, daí ele vai dizer isso até para utilizar isso. Estou dando exemplo do Renato, porque outros técnicos e dirigentes fazem isso. Ele fez isso no jogo passado, né, Caco? Ele falou assim, não, melhor arbitragem que eu já vi nos últimos... A arbitragem foi com erro. Arbitragem com erro. E para ele foi a melhor. Ele aplaude quando é a favor dele. Então não tem critério também dos dirigentes, dos técnicos. Muitas vezes, de alguns de nós jornalistas, muitas vezes, eu sempre digo, eu não tenho curso de arbitragem, não sou especialista. Eu tenho uma opinião sobre um lance, mas eu deixo sempre para o especialista. Eu digo assim, aqui no Rio Grande do Sul tem vários especialistas. Na Rádio Gaúcha, por exemplo, uma referência, o Dióris Vasconcelos. Tinha o Márcio Chagas, que foi árbitro aqui, também comentou na televisão, nos canais RBS e Globo. Ele comentava que, então, sempre na dúvida, eu consultava os especialistas. Isso é dar credibilidade para quem entende. Então, se a gente tivesse um dirigente na arbitragem, que seja o Gaciba, ou um ex-árbitro com credibilidade e respaldo da CBF, que não caia a qualquer reclamação, ele poderia dar o critério e ninguém ia reclamar, ele ia dizer, olha, é assim, como um árbitro deve ser em campo, o dirigente da arbitragem tem que ser. Nós vamos continuar nessa convicção e esse é o nosso critério. Um ou outro erro vai acontecer. E melhorar esse tempo do VAR, essa coisa de às vezes não olhar e demorar demais. É isso que cria essa desconfiança. Uma hora olha, outra hora não olha. Cada jogo tem uma regra diferente em relação ao VAR, ao critério do VAR. É isso que está deixando o margem. E o VAR é muito bom, ele é positivo, só que estão estragando a ferramenta, ela é ótima e estão derrubando ela por falta de critério. E uma coisa que me incomoda muito é o fiscal do VAR, né? O jogador sabe que ele vai que o árbitro vai consultar o VAR e ele fica do lado. Não, mas não foi nada, não foi nada, não foi nada, não foi nada. Aí o cara vai lá ver, ele não foi nada, não foi nada, vai fazendo pressão, ou foi. É um negócio louco, né? Porque o cara vai ver lá e vai ter a convicção dele, enfim. Mas tem jogador que aponta para a cabine do VAR, olha lá, já viu isso, né? O cara aponta para a cabine, olha lá, eles estão dando que não, até esse tipo de manipulação está acontecendo. É um negócio absurdo. Ô, Caco, aproveitando, como é que está o trabalho da imprensa aí no Rio Grande do Sul? A imprensa tem ido aos CTs fazer entrevista coletiva, tem entrado nas coletivas depois dos jogos ou não? Não tenho acesso ainda, né, direto, né, o contato direto, não. Os treinos da dupla Grenal, principalmente, e também alguns outros clubes aqui, como o próprio Juventude, os treinamentos são gravados pelo clube, mandam imagens e depois há um link para uma entrevista coletiva com o técnico, o jogador da janela, são mandados vídeos, enfim, e isso é utilizado pelo pessoal de jornal, de web, de texto, os canetinhas e agora o pessoal do teclado, rádio e TV. Algumas exclusivas são marcadas com assessoria, tudo online. Algum outro jogador, não existe esse contato. Existe até uma reclamação nesse sentido de que já há algum critério de liberação de outras áreas aqui para ter contato, mas eu entendo que o futebol é uma bolha. Os jogadores estão dentro e as comissões técnicas estão dentro da bolha deles. Se colocar os jornalistas nesse momento junto com eles, mesmo que vacinados, é um aumento dessa bolha. Eu vejo isso como dá para esperar, a parte online dá para trabalhar tranquilo e acredito que isso é uma questão de tempo, vai evoluir. O mais importante é que já podemos ter torcedores aqui 50% dos estádios. Só o Grêmio, por causa de uma liminar, que a qualquer momento eu acredito que vai derrubar, não pode ter público nem na arena e nem em jogos fora, está tentando agora para Chapecó, existe a possibilidade do Grêmio ter torcedores, e tu sabe, né, Ale, a gente morou em Santa Catarina, a torcida da Chapecoense é grande, mas da dupla Grenal também é muito forte lá no Oeste Catarinense. É 50% aqui em São Ou Paulo. Ou aí no Oeste, para quem está nos vendo. É verdade. E um abraço para Chapecó, cidade maravilhosa. Sensacional. Aqui está 100% em São Paulo, liberado e tal. Eu não sei se vive numa bolha de jogadores de futebol com comissões técnicas, não. Eu duvido muito que eles não tenham saído. Tanto que a gente viu tantos casos de Covid entre os jogadores flagrados, saindo, torcida indo atrás, enfim. Aí eles falam que é o protocolo que tem que ser seguido e os jornalistas não podem entrar no CT nem nas salas de imprensa. Mas, Calil, ontem o CT de São Paulo foi aberto para torcedores que eu saiba que não fizeram exames, né, protocolares para entrar no CT. Eu não sei até que ponto isso é permitido ou deve ser feito, mas existe uma abertura para os torcedores que não devia existir, né? Para entrar no CT e conversar com os jogadores, ou direção, seja o que for. Na verdade, Ale, os torcedores uniformizados no Brasil inteiro, eles viraram
puseram o símbolo da Transamérica aqui atrás, que vai começar o programa nosso daqui a pouco. E tem um painel de LED aqui, por isso que apareceu o símbolo da Transamérica aqui atrás de mim. Mas as torcidas organizadas, eu acredito que lá no Sul, onde está o Caco também, elas se transformaram em grandes massas de manobra, né? Então, o que acontece? Os políticos, para mim, tudo que acontece com torcida organizada, de violência, de agressão, de pressão exagerada, é tudo culpa dos políticos. Por quê? Porque os políticos eles usam essas torcidas na hora da eleição. Aqui em São Paulo é comum, tem o vereador tal que é da torcida tal, o deputado tal que é ligado à torcida tal. E assim vai indo. E quando tem eleição, como vai ter o ano que vem agora, um deputado, já lá aqui em São Paulo, as torcidas uniformizadas têm 100 e poucos mil associados, são muito grandes. Então, vai preso um determinado cara que cometeu um ato de violência. O deputado vai lá e ajuda a soltar o cara. Aí, naquele mesmo momento, no dia seguinte, o deputado é recebido na quadra da torcida. E aí o deputado, brincando ali, consegue 30, 40 mil votos. Quem que não gosta de sair numa eleição com 30, 40 mil votos, né? E isso acontece nos clubes também, porque esses caras também são sócios dos clubes, muitos deles. Eles votam nas eleições do clube. Então, é a mesma coisa. Qual dirigente de clube que não quer sair lá com 1.000, 2.000, 3.000 votos numa eleição? Então, infelizmente, enquanto as torcidas continuarem sendo usadas politicamente, não vai acontecer nada. A impunidade vai continuar, a violência vai continuar, o crescimento financeiro dessas torcidas vai continuar e eles vão continuar sendo recebidos no centro de treinamento. Muita gente pensa, né, que a torcida invade o centro de treinamento. Não, alguém abre a porta para eles. Alguém abre a porta para eles. Sempre foi assim. Serve café. Então, o que nós vimos ontem, exatamente, o que nós vimos ontem aconteceu no Palmeiras, aconteceu no Santos, no Cruzeiro agora, recentemente. Deu uma travada ali no... Aqui no Grêmio. Acho que aqui no Grêmio... Opa, voltou agora? Voltou. Conclui aí, Calil. Já passo para o Voltou, né? Então, no Cruzeiro tem uma foto famosa, agora coisa de 2 semanas atrás, do Luxemburgo numa mesa assim arredondada no meio, com 5 torcedores uniformizados de um lado e 5 do outro. Quer dizer, ele recebeu os caras para discutir o planejamento do ano que vem, se ele vai ficar para o ano que vem, se ele não vai. Então, isso, infelizmente, é a realidade dos clubes. Infelizmente, chegou a esse ponto. Aqui no Grêmio, Ale, Calil, aconteceu uma coisa absurda, porque por isso que o Grêmio perdeu o mando de campo, até por isso, por responsabilidade do próprio Grêmio. O exemplo é exatamente o que o Calil falou. O Grêmio estava nessa fase já difícil e torcedores foram tentar invadir, daí não convidados, tentaram invadir o CT do Grêmio, que fica do outro lado da Castelo Branco aqui, que é uma avenida, quase uma estrada muito grande, como uma BR aqui. Do outro lado, eles conseguiram acessar num dia de semana à tarde. Tudo bem que tem pandemia, as pessoas estão em casa, mas num horário de trabalho, uma multidão, mais de 100 pessoas, apedrejaram, jogaram tijolos, tentaram agredir os jogadores, o ônibus do Grêmio. Essas pessoas foram identificadas, pelo menos dessas 100, 6 ou 7 como agressoras, foram em delegacia, estava tudo registrado. O que aconteceu? O Grêmio começou a ter resultados ruins, a influência política liberou novamente alguns torcedores, se não estes mesmos, mas os mesmos grupos, para que entrassem na arena do Grêmio. E aconteceu aquilo que se viu, a invasão no gramado, quebraram a cabine do VAR, e aí o Grêmio perdeu o mando de campo por causa disso. Responsabilidade do próprio clube que deixou que esses torcedores entrassem. Agora, por determinação da justiça,
essa área da arquibancada, onde ficam as organizadas do Grêmio, a geral, que fazem uma bonita festa quando dançam, quando cantam, mas tem esse outro lado também de alguns torcedores que há muito tempo estão sendo identificados. Outra coisa, o primeiro jogo aqui com torcida visitante do Rio Grande do Sul foi Corinthians e Internacional. Veio a torcida do Corinthians, e até está no meu canal do YouTube as imagens disso, dessa agressão, e eu entendi, alguns torcedores corintianos falaram que eu considerei terrível isso para a torcida do Corinthians, se o relato deles é verdade. Torcedores do Internacional que estavam fora, caminhando ali próximo do estádio, ameaçaram invadir o ônibus e agredir os torcedores do Corinthians. O que aconteceu? Os caras são de organizada, não são flor que se cheire, saíram do ônibus e pegaram um ou dois, e um cara foi agredido, foi parar no hospital. Quase mataram um torcedor do Internacional que estava por ali. Se ele era ou não de organizada, não sei. Mas esse é o espírito das pessoas que estão vindo nos estádios. É muito fácil a polícia fichar, identificação. Hoje tem identificação visual nos estádios para entrar com carteira. Se tem que entrar com carteira de vacinação, é só barrar um por um. Jogo a jogo vai barrando, nem que seja 3, 4, 5, e eles não voltam mais para o estádio. Tem que ser banido do futebol esse tipo de torcedor, senão eles vão continuar, mas a pressão política acaba. Libera aqui, libera aquele cara lá, porque tem cara que é até político aqui. Eles são candidatos à política com base em lideranças de torcidas organizadas. Não quero com isso, Ale, eu sempre faço essa ressalva, falar mal daquele bom torcedor da organizada. Claro que tem, como o bom torcedor do Grêmio e do Inter que estão na arquibancada, do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, enfim. Mas isso tem que acabar com punição. É prisão para quem agride e banir do futebol quem faz esse tipo de coisa, invadir gramado e chutar a cabine do VAR. Tá fácil de identificar, é só olhar as imagens. Tem uma tatuagem de um deles ali que tu sabe quem ele é muito fácil. Aquilo é uma carteira de identidade no corpo. Ele tem ali, a identidade dele está até na tatuagem. Nada contra a tatuagem também. Tem gente, eu falei isso, o pessoal ficou revoltado. Não, não é isso. É que isso identifica, ajuda a identificar o bandido, o cara que comete esse tipo de violência. A questão política que o Calil tanto fala, e com razão, né? Tá tudo envolvido, porque existe uma falta de vontade para acabar com o problema. Como você disse, é fácil de resolver. Você visualiza, tira. Tem que banir quem agride e quem permite. Esse cara que está permitindo isso também tem que ser banido do futebol. Quer completar com alguma coisa, Calil, sobre isso? Não. Acho que está bem falado e, infelizmente, os bons pagam pelos maus, né? Você vê o sócio do Grêmio, que ficou 2 anos pagando o clube sem poder ir ao estádio por causa da pandemia. Agora que o cara poderia ir ao estádio, incentivar o seu time para não ir para a segunda divisão, não pode ir por causa desses caras. Então, é isso que nós estamos vivendo. Quem sabe as coisas melhorem o dia que os bons torcedores colocarem os maus de lá para fora. Talvez essa seja uma esperança que a gente tenha. Bom, vou entrar no nosso último assunto. O Calil daqui a pouquinho tem que sair, porque a rádio já está quase chamando ele, está ligando ali. Não, dá tempo ainda. Pode ficar tranquilo, tem um tempinho ainda. Eu queria falar sobre o medo do rebaixamento, né? Eu vou começar com o Grêmio, que está na zona de rebaixamento, sei lá, acho que desde o começo do campeonato, está flertando muito com a Série B. E ontem conseguiu uma vitória com um time do Bragantino totalmente, né, poupado, pensando na final da Copa Sul-Americana. Qual a sensação aí, qual o sentimento aí em Porto Alegre? Você acha que dá para salvar o Grêmio ou é uma operação pro Tom Cruise, missão impossível? O Grêmio está falando, o presidente do Grêmio colocou muito bem, ele pontuou bem. Aliás, o presidente Romildo Bolzano Júnior não estava falando muito. Ele disse que está tratando muito das questões de gestão e deixou o futebol para o vice-futebol Denis Abraão, que, aliás, é enérgico, trabalha há muito tempo, eu conheço bem, ele é realmente esse perfil. Eu vejo, assim, às vezes fica o pessoal tirando um pouco de sarro e onda da maneira enérgica como o Denis Abraão trabalha, mas nesse momento é importante aquele papel, ele está ali para isso. Ele pode até estar errado em muitas coisas, eu discordo em algumas coisas que ele fala, mas pelo menos ele colocou uma energia diferente no vestiário que estava muito mole, o vestiário do Grêmio. O que gerou, Ale, foi uma confiança, porque matematicamente o Grêmio tem possibilidade, só que como disse o presidente, são 6 batalhas do aflito que o Grêmio tem pela frente, né? O Grêmio tem que conseguir uma série de vitórias aí que não teve ao longo de todo o campeonato. Mas parece que o Wagner Mancini, nos últimos jogos, tem conseguido melhorar o time um pouquinho. Não é tudo aquilo que se espera.
Mas o problema é a instabilidade do Grêmio. Ele ganha do Bragantino porque era um time de reservas, ok, mas ele foi bem, ele cumpriu sua obrigação, goleou o Bragantino 3-0, colocou o Jonathan Roberts, que fez gol, o Ferreira, o Campas, que é um garoto que veio da Bolívia de 21 anos, todo mundo questionando, pagaram 21 milhões, mas ele demonstra que tem qualidade, isso demora para acontecer. O Grêmio tem agora uma sequência de 3 jogos que eu acredito, se o Grêmio vencer esses 3 jogos, aí ele entra numa possibilidade de escapar. Ele ainda está muito longe disso. Tanto que se ele vence o próximo jogo da Chapecoense, mesmo que os seus adversários percam, ele ainda não sai da zona de rebaixamento. Só na terceira vitória, dependendo dos resultados, ele começa a ter possibilidade de pontuação, só que depende dos outros. O que eu tenho dito aqui, Ale, é assim, ó, num jogo de mata-mata, quando no primeiro jogo, como fez o Atlético Mineiro, por exemplo, tu goleia no primeiro jogo, tu encaminhou a classificação. Para mim, o Grêmio encaminhou o rebaixamento. Ele está encaminhado. Ele precisa reverter isso. É muito difícil. Existe uma possibilidade, mas ela é muito pequena. Essa vitória, com a entrevista do presidente, os próprios comentaristas aqui, a imprensa como um todo, gera também uma onda positiva para tentar acreditar e fazer o possível para que o Grêmio tenha confiança no que pode fazer. Eu não levo muita fé pelo que o Grêmio fez ao longo do campeonato. Mas se ele conseguir essa sequência de 3 resultados, que é contra a Chapecoense fora de casa, mas que é lanterna da competição e todo mundo tem praticamente ganho da Chapecoense, e depois um time do Flamengo que deve vir já com uma equipe reserva, porque dia 27 tem uma final de Libertadores e não vai colocar força máxima. Esse eu vejo como um jogo mais de risco. Mesmo um Flamengo reserva, é sempre um time muito forte, porque tem um grupo qualificado e pode complicar as coisas para o lado do Grêmio. Mas mesmo ganhando esses jogos, ainda faltará muito para o Grêmio. Mais 2 vitórias e combinação de resultados, o que eu vejo como muito difícil. Se ganhar todas, o que não vai acontecer, o Grêmio escaparia, claro. O Calil falou exatamente a mesma coisa que você na rádio, né? Na Transamérica, onde você estiver. Você viu como eu escuto. O Calil falou exatamente que a sequência do Grêmio era muito boa, né? Pegar esses caras que estão pensando em outra competição, né, Calil? Você chegou até a dizer assim, que acha difícil o Grêmio ser rebaixado, né, na sequência. Na verdade, assim, eu estou esperando a recuperação do Grêmio, porque o Grêmio tem time, o Grêmio paga em dia, o Grêmio tem uma folha de 15 milhões, né? Você vê, a folha do Santos, por exemplo, é a metade do Grêmio. Tem times aí com folha de 3, 4 milhões que estão na frente do Grêmio. Então a gente fica sempre. É difícil, o Grêmio está numa situação delicadíssima, apesar da vitória de ontem. Mas eu continuo esperando a recuperação do Grêmio pela tabela. O Grêmio tem uma tabela muito favorável, porque além desse jogo contra a Chapecoense e depois contra o Flamengo, já pensando na Libertadores, o último jogo do Grêmio é com o Atlético já campeão, né? Porque o Atlético vai ser campeão, ele não vai deixar para a última rodada. Também é um jogo que o Grêmio deve ganhar, mesmo porque 3 dias depois o Atlético começa a decidir a Copa do Brasil, né? Então, além de já ser campeão no último jogo, o Atlético vai colocar a molecada porque ele tem a Copa do Brasil para decidir 3 dias depois. Então, eu entendo que o Grêmio ainda pode se salvar. É difícil, claro. Conta com outros resultados também. Agora, você vê, você tem o São Paulo com problemas. O Santos não escapou ainda. O Santos não joga. O Santos não tem jogado absolutamente nada. O Santos tem sido salvo pela trave, pelo o jogo Santos e Atlético Paranaense na Arena da Baixada, foi uma das maiores pressões que eu vi um time na história aí, recente do futebol fazer sobre o outro. E o Santos acabou ganhando de 1-0. Sábado passado, a mesma coisa. O Atlético Goianiense pressionou o Santos demais e o Santos conseguiu sair com 0-0. Mas o Santos não está jogando bem. O São Paulo, nós não sabemos como vai reagir a essa goleada que tomou do Flamengo. Então, existem outros. O próprio Atlético Goianiense agora entrou na relação aí dos clubes que lutam contra o rebaixamento. O Paranaense é mais difícil, porque o Atlético Paranaense já tem 12 vitórias, então ele pode empatar com qualquer um. Se ele ganhar mais um jogo, ele escapa, mas também está ali. Então, existe ainda uma indefinição muito grande. Eu acho que nós só temos definidos mesmo
os rebaixamentos da Chapecoense e do Sport. O Sport vai cair porque se ele ganhar todos os jogos, ele faz 45 pontos. E ele não vai ganhar todos os jogos. Então, um jogo que o Sport empatar, ele já caiu. Então, o Sport vai cair a Chapecoense. Agora, o resto, não dá para você afirmar nada, viu, Ale? Não dá, não. A receita do rebaixamento, né? As pessoas têm que entender que não acontece no ano do rebaixamento, elas acontecem anos anteriores, com administrações mal feitas, com contratações mal feitas, o desespero para tentar se salvar de um ano para o outro, que leva a um prejuízo financeiro no ano seguinte, enfim. É uma receita que a gente olha, é só olhar de fora e falar assim, esse time está correndo risco. Ô, Cá, como é que tá batendo aí sobre os times paulistas, né? O Calil falou aí, o Santos e São Paulo, que não estão salvos, né? E dependem muito, né? Principalmente o São Paulo, do reflexo que vai ter a goleada que sofreu o Flamengo na semana passada, no domingo passado, e também essa conversa com os torcedores no CT. Na verdade, a questão do São Paulo que bateu um pouco aqui de novo. O São Paulo era meio que estava fora do controle do torcedor, do Grêmio e dos dirigentes, né, que não falam sobre isso, claro que estão secando os adversários, torcendo para que dê errado, que todo mundo que estiver à frente do Grêmio, se conseguir resultado ruim, acaba beneficiando o Grêmio com essa possibilidade, como falou o Calil. O cenário do Grêmio ele é muito positivo, o problema é ele não fazia a sua parte. Então, mas aqui o que se fala muito, é o que eu penso também, tu vê como a gente, quando não está no local, a gente não tem o sentimento, tanto como o Calil e tu, Ale, deve ter o mesmo sentimento em relação ao São Paulo e ao Santos. A gente é mais crítico com os nossos próximos aqui, né? Eu sendo mais crítico com o Grêmio, vocês talvez mais esperançosos, e a gente aqui não acreditando muito que por mais que o São Paulo esteja mal, o Santos também, que eles não tenham maiores possibilidades de escapar, pelo menos um ou outro, ou os dois até. Né? O que se vê aqui é uma briga interna também do próprio Juventude, que por muito tempo no horizonte se vê assim, o Grêmio tem possibilidades de ultrapassar pelo menos o Juventude. O que se diz também aqui em relação aos demais, o Sport e Chapecoense já foi, né? O Sport também, então essas outras duas vagas é que vai ter essa briga. Se olha um pouquinho lá para o Cuiabá, para o Atlético Goianiense, né? Mas o Santos e o São Paulo não se coloca muito nessa conta, como o próprio Atlético Paranaense, pelo que tem desenvolvido ao longo do tempo. Então, tudo que acontece em relação aos clubes paulistas, existe um certo receio aqui de que não dá para acreditar que um deles vai cair e o Grêmio se basear nisso para escapar. Tanto que aqui é jogo a jogo, é rodada a rodada, e depois se olha para a tabela. Não dá para olhar demais para os adversários, porque o que tem acontecido nas últimas rodadas em que o Grêmio, se ganhar agora, sai da zona de rebaixamento. Teve umas 10 vezes isso no campeonato, e o Grêmio voltava a cair, e isso foi a troca sucessiva de técnicos. Inclusive, tu falava ali, o Grêmio é um caso de estudo, como disse o Paulo Pelaipe, eu entrevistei no meu canal o Paulo Pelaipe, e ele disse que o Grêmio é um caso de estudo porque ele não tem a cartilha do rebaixado. Por isso que existe uma confiança, porque o Grêmio financeiramente está bem. Nos últimos anos, ele pode ter errado no futebol, na contratação de jogadores, são vários erros no departamento de futebol, né? Essa questão da troca de técnicos, todos fazem, mas a questão administrativa e financeira do Grêmio, ele está muito bem, ele tem um superávit, a cada ano é melhor o resultado do Grêmio, tendo dinheiro para contratar jogadores e sobrando até para dar o bicho do bicho extra contra o rebaixamento. Então, é interessante o que está acontecendo com o Grêmio, porque cada vez mais se comprova que o que pode fazer a diferença mesmo é no núcleo da equipe, dentro do vestiário, no departamento do futebol, e nessa troca de treinadores, de um para o outro, da água para o vinho, os jogadores não entendem. Tanto que o grupo vestiário ficou tão forte no Grêmio que não aceitou algumas coisas do Thiago Nunes, e ele acaba caindo depois, até quando tem a Covid, e depois do próprio Filipão. O Filipão é questionado pelo grupo e alguns métodos que ele fez, e aí o Mancini veio, caiu na graça dos jogadores, pelo menos por enquanto, mesmo com algumas derrotas, ele está conseguindo equilibrar o vestiário, porque hoje o Grêmio tem um dirigente muito forte que absorve todas as críticas e todo esse peso. Mas em relação aos times paulistas aqui, não existe esse pensamento de que eles poderiam abrir um caminho caindo para que o Grêmio consiga subir. E essa questão de torcida também, ainda não houve uma repercussão a respeito disso por aqui, Ale.
Beleza. Eu coloquei ali à tarde, coloquei YouTube. Eu inventei um novo canal pro Caco, depois eu corrigi. Cara, é claro que a gente precisa encerrar, senão a gente poderia falar de muitos outros assuntos, né? Os comunicadores, como são o Caco e o Calil, impressionante, conseguem falar, né, e criar ideias e criar conteúdo, que isso é muito importante para a gente. Queria agradecer muito a vocês, né, Caco, obrigado pela sua participação comigo aqui. Espero contar com você mais vezes, né, quando Conta comigo. o assunto for aí depois da BR-101 para baixo aí, a gente poder falar com você. Obrigadão, viu, Caco? Obrigado, Ale. Eu que agradeço. Um grande abraço ao Calil e ao pessoal que está assistindo aí. Aquele bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar a todo momento aqui no YouTube. Sucesso para ti, Ale, nessa nova jornada do canal, que já começou com o pé direito ou com o pé esquerdo também, com habilidade no futebol, não importa a perna, né? O importante é entrar com habilidade, a habilidade da fala, da comunicação, o talento tu tens de sobra. Um abraço, obrigado, querido. Abraço, Calil. Obrigado. Calil, sou seu fã, Calil, não preciso falar muito, sou seu fã, admiro muito seu trabalho, a maneira que você trabalha, aborda os assuntos, acho que você é uma pessoa educada. É claro que você perde um pouquinho as estribeiras quando é necessário, porque tem uma amiga minha que fala assim, até pra gente ser feliz, às vezes na vida, a gente tem que ser malzinho. Se a gente for bonzinho o tempo todo, a gente não vai ser feliz. Calil, muito obrigado, também espero contar com você. O Calil tá sempre ao vivo na rádio, no Papo de Craque, da meia-noite à meia-noite, porque o cara tá sempre falando lá, porque é o cara que mais consegue dar opinião lá na rádio. Não, beleza, Ale. Olha, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Eu desejo de coração aí que o canal tenha muito sucesso. Estou sempre à sua disposição. Também sou admirador do seu trabalho. Você é um profissional muito bom naquilo que faz. Eu tenho várias passagens aí históricas em que você estava presente e sempre com muita competência desempenhou seu trabalho. E eu estou aqui à sua disposição. Muito obrigado. Um abraço ao Caco, ao pessoal. Eu gosto muito do trabalho da imprensa do Rio Grande do Sul. Eu estava falando para o Caco que eu acompanho muito, todos os dias quase, assisto a vários programas lá de rádio e de TV do Rio Grande do Sul para a gente aprender um pouco. E volto a dizer, Ale, boa sorte com o canal, que tudo que você planejou dê certo, e eu estou aqui sempre à sua disposição quando você precisar. Amém. Muito obrigado aos dois. Queria agradecer você que acompanhou a gente aqui no canal Alexandre Oliveira no YouTube. Se inscreve no canal, que é importante para a gente continuar fazendo nosso trabalho. Curte. Se você não gostou, também dá dislike, né? E também faz seu comentário sugerindo pessoas para a gente ouvir, assuntos para a gente abordar, para a gente continuar trazendo conteúdo que você gosta de ver. A gente tem que atender a nossa audiência. Um abraço para vocês, até a próxima. Valeu, obrigado.